Bom, pessoal, então só retomando aqui, vamos continuar com a sequência, vamos continuar falando sobre o Brexit. Então, ó, vou mostrar para vocês, ó, o mapa do Reino Unido, né, dividido exatamente aqui nessa zona vermelha, ah, das pessoas que votaram efetivamente a favor da saída, e a zona em azul, aonde a maioria das pessoas votaram contra, né, não queriam sair do Reino Unido, tá certo? Então, assim, o Reino Unido, que só para lembrar vocês, né, que é a bandeirinha do Reino Unido, é composto por Inglaterra, Escócia, Gales e a Irlanda do Norte, beleza? É, de uma maneira geral, a galera que votou a favor da saída, como vocês podem ver aqui, está na Inglaterra, beleza? São os ingleses. A maior parte da galera, a esmagadora maioria das pessoas aqui, ó, na Escócia, na Irlanda do Norte e até em Gales, a galera votou predominantemente pelo não, pela permanência, do Reino Unido na União Europeia. Então, os ingleses, basicamente, né, e aí como são maioria, os ingleses, basicamente, é que puxaram aqui essa saída, tá certo? Acabou que, no final das contas, a saída, a votação pela saída acabou vencendo, a galera acabou sendo maioria aqui, e isso pode fazer com que os outros países que compõem o Reino Unido retomem o seu processo de independência total, né? Independência plena. A Escócia, que já tinha feito alguns plebiscitos recentemente com relação à saída do Reino Unido, agora voltou a discutir essa saída. Por quê? Porque se a Escócia sair do Reino Unido, ela pode voltar a fazer parte da União Europeia. Inclusive, a Irlanda do Norte aqui está começando a considerar, né, se unir à Irlanda. Aqui está colocado como Irlanda do Sul, né, que na verdade é a República da Irlanda, que é independente, que não faz parte do Reino Unido. Então, a ilha da Irlanda voltaria a ser unificada. Hoje existe essa divisão. Aqui, concentrado no norte, estão os protestantes, e a Irlanda do Norte, que faz parte efetivamente do Reino Unido. Então, até a discussão em torno aqui, né, da reunificação da ilha da Irlanda como um país totalmente independente do Reino Unido voltou à tona. Exatamente para que esses países possam pleitear a sua entrada, a sua o que seria uma volta à União Europeia, mas não uma volta como o Reino Unido, seria uma volta como país independente, né, como Escócia e como Irlanda do Norte. Tá? Então reparem que uma coisa interessante, muita gente achou que esse Brexit poderia enfraquecer a União Europeia, mas na real não é bem isso que está acontecendo. Na real, muitos países estão pretendendo, inclusive, estão cogitando a possibilidade de sair do Reino Unido para poder voltar para a União Europeia. Sem dúvida que isso é uma demonstração de força, sem dúvida que isso é uma demonstração de, ao contrário do que muita gente pensou, muito mais uma demonstração de pujança da União Europeia, de credibilidade da União Europeia, com países, inclusive, aí pensando em sair do Reino Unido, que a princípio, olhando de fora assim, parecia uma coisa até mais estável, tá, do que a própria União Europeia. Tá certo? Até por conta da questão, até por conta do tempo, da tradição, né? Tudo isso. Mas o que está acontecendo hoje é que a Escócia e a Irlanda do Norte, principalmente esses dois, com o Brexit, estão voltando a cogitar, de maneira mais séria, a saída do Reino Unido para uma retomada aqui para o bloco europeu. Beleza? Bom, continuando aí esse histórico dos principais separatismos na Europa, vamos falar um pouquinho da Espanha. A Espanha, que é assim muito fragmentada, as suas províncias elas, né, têm muitas diferenças entre si. E aí vamos começar. Esse é o mapa da Espanha inteiro, né, aqui dividindo a Península Ibérica com Portugal. Né? Vamos começar aqui falando da Galícia, né, essa bandeirinha da Galícia, onde a principal cidade é La Coruña, exatamente essa é a província da Galícia. O País Basco, que tem como principal a cidade Bilbao, aqui. A Catalunha, que tem como principal cidade Barcelona, beleza? Dá para ver aqui na setinha. E a Andaluzia, aqui a bandeira da Andaluzia, que tem como principal cidade Sevilha. Seriam as províncias
além de Castilha, onde fica Madrid, né, efetivamente, seriam as principais províncias, tá certo? E que, volta e meia, principalmente o País Basco e a Catalunha, mais recentemente mais a Catalunha, volta à tona o processo de separatismo. A grande questão aqui, principalmente a questão envolvendo a Catalunha, é que não existe uma maioria absoluta de pessoas que querem efetivamente a separação. Todas as vezes em que há plebiscito, isso aparece muito dividido, tá certo? Então, não há uma esmagadora maioria da população que quer efetivamente se separar da Espanha. Então, é por isso que esses separatismos nunca foram muito para frente. Outra coisa importante, o governo de Madrid, o governo espanhol, ele adotou a partir da década de 1980, principalmente, uma estratégia de dar a essas províncias, de dar a essas regiões um pouco mais de autonomia. Para que justamente elas não tenham muitos motivos para pedir o separatismo. Então, por exemplo, o País Basco, ele pode ensinar nas escolas de educação básica, de educação fundamental, é, a sua língua local, que é o euskera. Eles podem, sem problema nenhum, usar a bandeira do País Basco. Então, eles não há mais uma repressão como havia durante o período ditatorial da Espanha, do general Franco. Não há mais essas proibições, essas restrições. Pelo contrário, é um processo de descentralização, que é também uma estratégia comum. Isso é uma estratégia que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, durante o processo de independência, no final do século XVIII e início do século XIX, durante o século XIX principalmente. Porque um dos argumentos dos colonos é que eles não queriam trocar um colonialismo por outro. Então, eu vou deixar de ter Londres como metrópole e vou passar a ter o Washington como metrópole. Isso eu não quero. Então, o acordo de unificação dos Estados Unidos foi feito com base numa autonomia muito grande dos estados. E deu certo. Então, a Espanha acabou usando uma estratégia similar, dando mais autonomia e mais poder de representação para as províncias no parlamento, exatamente para que os caras tenham cada vez menos vontade de se separar. Porém, há outros fatores, que pressionam aí, eventualmente, pela separação, como é o fator econômico. Então, principalmente agora, mais recentemente, enquanto a Espanha passou por uma grave crise, a gente vai falar sobre a crise na Europa dos PIGs, isso acabou numa crise econômica. Você olha para um país que está muito comprometido com um nível de desemprego muito alto, que foi o que aconteceu com a Espanha, chegou a 20% de desemprego. Você acha que, de repente, se separando e tratando você dos seus principais problemas, você, de repente, vai ter mais sucesso. Então, isso, de alguma maneira, ajudou a reativar os nacionalismos e os separatismos na Espanha. Agora que a crise econômica diminuiu um pouco, percebam que deu uma arrefecida, que deu uma diminuída. Então, assim, há outros fatores, como eu estou colocando, além dessa questão da autonomia das províncias, que podem levar a um separatismo. Mas até agora, a Espanha tem conseguido, apesar das dificuldades, manter o seu território íntegro, manter o seu território integral. Ao contrário do que aconteceu com a Espanha, aqui, ó, a Iugoslávia já não conseguiu, tá certo? A Iugoslávia, que foi um país criado em 1929, o Iugoslávia significa País dos Eslavos do Sul. Em 1945, logo após a Segunda Guerra Mundial, assume o Marechal Tito, um croata, um ex-operário, acaba assumindo a presidência da Iugoslávia. Tito morre na década de 1980 e assume o ditador Slobodan Milosevic, um sérvio, que vai, a partir da década de 1990, ser o principal responsável pelas guerras, pelos conflitos que vão acontecer aí na planície dos Balcãs. Em 2003, Sérvia e Montenegro era o que restava da antiga Iugoslávia. Em 2006, acontece a separação
definitiva, tá? E a fragmentação definitiva do país iugoslavo. Vou mostrar aqui para vocês os processos de independência, e a cronologia. O primeiro país a conseguir a independência, a primeira das repúblicas, né, a primeira das províncias, foi a Eslovênia, tá? Com uma guerra que durou 10 dias, uma guerra relativamente curta. A Iugoslávia teve muita dificuldade de conter a independência da Eslovênia, até pela diferença geográfica, a distância geográfica. A Eslovênia era a província que ficava mais distante, a Croácia no meio dificultava muito o acesso, então a Eslovênia acabou conseguindo seu processo de independência relativamente rápido. A Croácia, né, teve um processo que demorou mais, né, chegou a 4 anos a guerra, de 1991 a 95. A Macedônia do Norte, tá, conseguiu a sua independência de forma relativamente tranquila. Tá, eles não tiveram uma guerra efetiva, um conflito efetivo. Em 1991, através de um plebiscito, ficou decidida a separação e a Sérvia acabou não colocando muitas restrições, porque a Macedônia tinha uma população pequena, não tinha uma importância econômica muito grande, então eles decidiram concentrar os esforços de guerra em outras frentes. Kosovo, a província de Kosovo vai conseguir a sua independência, na verdade, vai ser uma declaração unilateral de independência em 2008, tá? Enquanto a Bósnia vai fazer essa declaração em 1992. A grande questão é que, ao longo desses processos de independência, na fragmentação da Iugoslávia, vai haver um processo de limpeza étnica que o Slobodan Milosevic vai promover. Ele vai tentar exatamente tirar minorias albanesas, minorias muçulmanas de dentro do território da Iugoslávia, para tentar criar uma ideia de homogeneidade da população e justificar, tá certo, a, a, a integridade do território, beleza? Então, olha, só temos eslavos aqui, tá? Então a gente vai se manter como um país unificado de eslavos, que na cabeça dos sérvios, mais especificamente do Milosevic, corresponde aí correspondia, né, a Croácia, a própria Sérvia, Montenegro, a Bósnia-Herzegovina e Kosovo, certo? O sonho do Milosevic era, claro, manter a Iugoslávia unida, o seu território inteiro íntegro, mas principalmente essas regiões. E a ideia era justamente promover a limpeza étnica como uma das justificativas para manter esse território íntegro. Bom, houve massacres de minorias, uma guerra civil que durou praticamente a década de 1990 inteira. Tá? Por conta disso, os sérvios eles querem muito, por exemplo, entrar na União Europeia, mas eles eles não são autorizados, porque justamente eles ainda são acusados de vários crimes de guerra, eles ainda são acusados de várias questões da época do processo de independência das províncias eslavas. Tá? Então, aqui, ó, só para a gente poder voltar, ao contrário do que aconteceu na Iugoslávia, na Tchecoslováquia, a unificação ela foi bem pacífica. E esse aqui é o mapa da República Tcheca e da Eslováquia, que formavam aí a antiga Tchecoslováquia, país que foi criado em 1918 e em 1989 o país foi dividido através de uma revolução que ficou conhecida como Revolução de Veludo, exatamente porque não houve conflitos, e a assinatura, exatamente definindo aqui os limites da República Tcheca e da Eslováquia e suas respectivas independências, a assinatura acontece em 1992. Mas, ao contrário do que aconteceu com a Iugoslávia, sem que fosse preciso um conflito. Em 21 de janeiro de 1997 vai acontecer a Declaração Teuto-Tcheca, que significa, na verdade, a retomada das relações diplomáticas entre a República Tcheca e a Alemanha. Tá? Algo que tinha ficado muito arranhado por conta da invasão da Alemanha
à Tchecoslováquia e mais especificamente ao território da República Tcheca na Segunda Guerra. Então, em 1997 é retomada também as relações, são retomadas as relações diplomáticas entre a República Tcheca e a Alemanha, mais um avanço aí nesse processo de autonomia e de independência. Bom, por último, aqui o que eu queria mostrar para vocês é a ilha de Chipre, que fica aqui bem no fundo do Mar Mediterrâneo, por conta disso tem uma importância geográfica muito grande, uma importância estratégica muito grande, estratégico-militar, certo? Aqui, ó, a ilha de Chipre, percebam que fica mais próximo aqui do Líbano, da Turquia, fica bem mais próximo do Oriente Médio do que da Europa em si, tá? A gente tem um mapinha aqui que mostra exatamente a divisão, né, dessa ilha, uma parte que é a chamada a parte grega e a outra parte que é turca, tá certo? A independência da ilha vai acontecer em 1990, em 1960, né? Até então a ilha era ocupada pelos britânicos. A invasão turca vai acontecer em 1974. Os turcos reivindicam a ilha para si, uma vez que a ilha é mais próxima do território turco, né? E a criação do Estado, que vai ser chamada República Turca do Norte do Chipre, que é um país reconhecido apenas pela Turquia, né? Então, não é um país reconhecido nem pela União Europeia, nem pela ONU, nada disso, mas produziu a divisão da ilha, tá certo? Então vai haver. E a declaração de independência desse Estado vai acontecer em 1983. Tá? A República do Chipre, a parte grega, entra para a União Europeia em 2004, exatamente como uma estratégia da União Europeia de tentar, né, do ponto de vista geopolítico, pressionar e trazer a ilha para o seu controle. Aqui nesse mapinha também mostram algumas reservas de gás natural que também despertam o interesse aqui, tá, pela ilha de Chipre, mas não tenham dúvida que o que motivou principalmente esse conflito e a ocupação é a questão militar e a questão estratégica por conta da posição que a ilha ocupa no mar Mediterrâneo. A presença britânica ainda é forte, ainda é forte, tá? Os militares da Grã-Bretanha ocupam essa área aqui e formam uma espécie de zona tampão, como está escrito aqui. Há bases militares britânicas ainda nessa região. A ideia é tentar garantir uma certa estabilidade, tá? E garantir principalmente que essa porção da ilha de Chipre continue tá? Independente e fazendo parte da União Europeia. Se vocês me perguntarem, mas existem negociações para. Olha, hoje essa é uma das questões geopolíticas mais delicadas da Europa, tá? Porque a Turquia é uma potência militar, a Turquia faz parte, por exemplo, da OTAN, a Turquia tem aliados no, no Ocidente, a Turquia, inclusive, ela compartilha, até no âmbito esportivo, as mesmas instituições, né, da maior parte dos países europeus. No futebol, os clubes turcos jogam a Liga dos Campeões da Europa, as seleções jogam os campeonatos europeus de basquete, de vôlei, enfim. Então, assim, a Turquia ela deseja entrar na União Europeia, apesar de se parecer um sonho cada vez mais distante, porque a grande maioria do território turco fica na Ásia, tá? Mas o fato exatamente da Turquia estar nessa passagem entre o Oriente e o Ocidente, essa passagem entre a Europa e a Ásia, cria essa relação dúbia da Turquia com a Europa, e a maior manifestação dessa contradição, dessa duplicidade é exatamente aí a ilha de Chipre, tá certo? Esse conflito que acontece na ilha de Chipre. Tudo bem?